Lição de número 6, 5 de novembro de 2023. Orando, contribuindo e fazendo missões. Texto áureo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Verdade prática. Nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Efésios capítulo 6, versículo 18, versículo 19 e versículo 20. Leitura bíblica em classe. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Introdução. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Mateus capítulo 28, versículo 19. Atos capítulo 1, versículo 8. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige 3 ações distintas: orar, contribuir e ir. Exercer o chamado. Assim estudaremos essas 3 ações dentro do contexto da necessidade missionária. Tópico 1. Orando pela causa de missões. Subtópico 1 do tópico 1. A importância da oração na obra missionária. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Efésios capítulo 6, versículo 18 ao 20. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos 2 finalidades da oração na obra missionária. 2. Interceder. Subtópico 2. Interceder do tópico 1. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Colossenses capítulo 4, versículos 2 e 3. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação, que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho. Efésios capítulo 6, versículo 19. A fim de que a palavra de Deus seja propagada. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Há muitos outros motivos de intercessão. Para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos, Romanos capítulo 15, versículo 31. Para que eles recebam a direção de Deus e haja um refrigério em suas vidas nas esferas física, emocional e espiritual, Romanos capítulo 15, versículo 32. Subtópico 3 do tópico 1. Despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus capítulo 10. Por isso, um grande líder de missões certa vez disse: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração,
mais crentes se poriam em pé na evangelização. Tópico 2. Contribuindo para missões. O sustento do missionário. Subtópico 1. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, Levíticos capítulo 7, versículo 28 ao 36, Números capítulo 18, versículo 8 ao 21, o apóstolo Paulo instruiu os coríntios. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. O nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 10. Em Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 20, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o Evangelho, e os filipenses enviaram apoio financeiro e material para o apóstolo. Subtópico 2, tópico 2. Contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Em Mateus capítulo 6, versículo 20, lemos: Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consumem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano: o tesouro do céu, que é Deus, ou o tesouro da terra, que é Mamon. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está ajuntando tesouro no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Por isso, somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram no ministério do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 1, versículo 5. Subtópico 3 do tópico 2. Contribuir para missões é um privilégio. Não há privilégio maior do que saber que, por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim, podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins do mundo. Filipenses capítulo 4, versículos 14 ao 20. Tópico 3. A chamada para ir. Subtópico 1 do tópico 3. Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares: hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias, indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa, individual, etc. Assim, para pregar o Evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Hebreus capítulo 2, versículo 16. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Todavia, há um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada missionária. Subtópico 2, tópico 3. A chamada missionária. Nas Escrituras, vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi o chamado por Deus no templo enquanto o adorava. Isaías capítulo 6, versículos 8 e 9. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes de seu nascimento. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Nínive.
Jonas capítulo 1, versículo 2. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. Mateus capítulo 4, versículos 18 ao 22. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Atos capítulo 9, versículos 19 ao 31. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Deus vem do próprio Deus. Sobre o tópico 3 do tópico 3, caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Note a expressão, vós sois o sal da terra, versículo 13. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas. Note também a expressão, vós sois a luz do mundo, versículo 14. Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos inseridos. Sobre o tópico 4 do tópico 3, o perfil do vocacionado. Podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas destacamos as seguintes: A. Ser escolhido por Deus, Atos capítulo 9, versículo 15. B. Não ser neófitos, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. E cheio do Espírito Santo, letra C. Atos capítulo 1, versículo 8. Letra D. É conhecido pela igreja, Atos capítulo 1, versículo 21. Letra E. Ser aprovado nas tarefas locais. Letra F. Estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente, além de testados, cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E perseverando nele, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Conclusão. Nosso propósito é que a partir dessa lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar ao menos em uma modalidade da obra missionária: orar, contribuir ou ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.